Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Minha convidada de hoje é Ana Gotke, do escritório Gotke Silva e Rocha Advogados. Ela é especialista em direito de família e vai falar um pouquinho para a gente sobre casamento, separação, herança, essas coisas que a gente não imagina, mas dão bastante dor de cabeça. Ana, muito obrigado por vir participar do Café na Arena. O prazer é meu. Bom, a coisa do casamento, os advogados brincam, né? Que começa com meu bem para cá, meu bem para lá, depois vira meus bens, né? Como é que as pessoas podem evitar esse tipo de coisa, né? Muita gente hoje em dia também nem sequer casa, né? Faz só um contrato pré-nupcial ou simplesmente se junta, vai morar junto. Como é que se evita que uma pessoa que tem propriedades e a outra não tem, dê confusão mais adiante? Hoje, o regime de casamento normal é o regime da comunhão parcial de bens. Isso, na verdade, já vai proteger o patrimônio daquelas pessoas quando casam. Por quê? Porque todo patrimônio que a pessoa tem no casamento vai ser individualmente de cada um, tá certo? Eles não se comunicam. O que tem antes é de uma pessoa, né? Exatamente. O que o homem tem vai permanecer para ele e o que a mulher tem vai permanecer para ela. Não vão se comunicar. Além desse patrimônio que não se comunica, que é o que já existe antes do casamento, também não se comunicam aqueles bens que são recebidos por herança, por doação. Nos bens recebidos por herança, por exemplo, a pessoa pode receber um imóvel no valor de R$500 mil. Se ela vender esse imóvel e quiser comprar outro, ela pode gravar nesse outro imóvel dizendo que foi com o fruto da venda de um que ela adquiriu o outro. Esse bem também não vai se comunicar. Agora, existem outros tipos de regime de casamento. Tem a comunhão universal de bens, que é aquela que já existia antes da lei do divórcio. Que é bem antiga, né? Exatamente, é bem antigo. Só modificou em 77 com a lei do divórcio, que passou a ser o regime adotado normal. Quando você não fizer nada, vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Quer dizer, não pediu para ser comunhão total, acaba sendo comunhão parcial automaticamente. Exatamente. Por quê? Para fazer a comunhão universal, tem que fazer um pacto antinupcial. Esse pacto é feito por escritura e nessa escritura a pessoa pode estabelecer as cláusulas que ela quiser. E existe também a separação de bens. Certo. E a separação de bens ela é dividida de três formas. Separação absoluta, todos os bens que eles adquirirem, tudo, não vai se comunicar nunca. E a separação obrigatória de bens. Isso ocorre quando a lei exige. O que a lei exige? O menor entre 16 e 18 anos, ele só pode casar com autorização dos pais pela comunhão parcial de bens. Se os pais não derem essa autorização, ele vai ter que pedir em juízo. Por quê? Se o juiz autorizar, ele pode casar e optar pelo regime que ele escolheu. Se o juiz não autorizar, ele não pode casar. Ele é obrigado a casar só pela separação de bens. E isso, depois do casamento, pode ser modificado. Essa seria obrigatória, então. Obrigatória. E no caso da pessoa, tanto a mulher como o homem que tenha mais de 70 anos. Pela idade também. Também não pode se casar pela comunhão parcial. Ele tem que adotar obrigatoriamente o regime de separação de bens. Agora, quando a pessoa fala em separação total de bens, a pessoa fala, mas e se eu tiver um imóvel e eu quiser vender esse imóvel, então eu não preciso da assinatura da minha mulher? Ou não preciso da assinatura do meu marido? Eu trabalhei, eu comprei. Não é verdade. Ela vai ter que ter a outorga do cônjuge, sempre. E no caso do contrato, acordo pré-nupcial também, que tá meio na moda hoje, né? Ele é uma garantia, ele permite... Que cuidados que se deve ter na hora de fazer um tipo de contrato pré-nupcial? Na verdade, é uma escritura. Para você mudar o regime do casamento, que não vai optar pela comunhão parcial de bens, você tem que fazer uma escritura pública e essa escritura pública vai ficar gravada na certidão de casamento. Se houver, por exemplo, uma separação, vai ter que pegar essa cópia dessa escritura e o juiz vai ter que ver o que ficou estabelecido ali para ver como vai fazer a separação. Quando a pessoa
vive em regime de união estável, que hoje já não precisa mais morar junto. Ah, não? Não. É aparência exterior. Qual é a aparência exterior? É a intenção de constituir uma família com aquela pessoa. Nossa. Quando isso aparenta uma intenção de constituir família, não importa se eles moram juntos ou não. Por quê? Porque eles estão, só os dois aparecem socialmente, nas festas, perante a família, sempre convivendo assim. Às vezes eles não moram na mesma casa, mas já é considerado uma união estável. Então, para evitar problema, os casais hoje, eles estão fazendo também essa escritura de união estável. Nessa escritura, você também pode estabelecer o regime de bens. E a união estável tem um tempo? Antigamente parece que eram 5 anos para provar que tinha união estável. Existe algum período? Não, hoje não tem mais. Não? Não, não tem mais. Você vai provar com documentos, dependência no INSS. Essa prova, por exemplo, se um dos dois coloca o outro como dependente junto ao INSS, já é uma prova. Isso não tem nem o que discutir. Mas com testemunha. Agora, com as pessoas vivendo mais, a longevidade, né? A gente vê que tem muito mais pessoas de idade casando, constituindo novas famílias depois de 60, 70, até 80 anos, né? E às vezes com pessoas muito mais novas e às vezes os filhos ficam preocupados, não, mas como é que faz, como é que tem que ser essa união, como é que funciona? Você já falou, quer dizer, a partir de 70 anos a pessoa só pode casar com separação de bens, né? Exatamente. Como é que vocês veem a proteção para a pessoa nesses casos? Quando essa pessoa mais velha vai casar e ela tem filhos, ela antes dela casar, ela vai ter que garantir o patrimônio dos filhos. Certo. E outra coisa, ele tem uma parte disponível. Por exemplo, se ele tem um patrimônio e ele quer doar uma parte para essa nova companheira ou para esse novo companheiro, vai ter que... só pode dispor de 50% dos bens. Que é a parte que seria dele, disponível. Né? A outra metade seria obrigatoriamente dos herdeiros, né? Exatamente. Agora, se existem herdeiros e ele for fazer a doação, os herdeiros têm que concordar. Mesmo dentro dos 50% que ele tem? Os herdeiros vão ter que concordar. Agora, aquilo que ele adquirir na constância da vida em comum com essa outra pessoa, sim, vai ser dividido, os herdeiros vão ter que dividir com essa pessoa. Certo. Ela passa a ser herdeira também. Se eles forem casados, automaticamente ela se torna herdeira também. Se for num regime de união estável, a forma de divisão é diferente, mas ela também vai ter uma parte. Se eles tiverem filhos comuns, eles vão dividir em partes iguais. Se forem filhos só de um e não do outro, aí tem uma diferença. Ela vai receber 25% daquilo que os herdeiros receberem. Por exemplo, se são 2 herdeiros filhos do primeiro casamento. Sim. E esses herdeiros vão receber 80%, 40% cada um, ela só vai receber 20%. Então, para ela só vai sobrar 20%, porque ela recebe 50% do que cada um receber. Ah, entendi. Se for um patrimônio que já existia antes e ele fez a doação sem que os herdeiros concordassem, quando ele vem a falecer, os herdeiros vão lá impugnar esse testamento, porque, na verdade, eles são herdeiros legítimos. Eles teriam que concordar com a Exatamente, com a doação, eles teriam que ter concordado com essa doação. Agora, existe uma maneira de preservar. O que ele poderia fazer? Fica em nome dos herdeiros e ele deixa uma cláusula de usufruto vitalício para ela. Certo. E aí ela vai usar, gozar e fruir daquele bem enquanto ela estiver viva. Porque depois que ela morrer, aí volta para os herdeiros, porque aí acaba a cláusula. E a coisa de você querer fazer um testamento? No Brasil não funciona, né? Você não consegue definir, eu quero que esse filho receba, esse não. O testador,
Se ele tem 5 filhos, ele não pode deixar mais para um e menos para o outro. Ele pode fazer em relação a 50% do patrimônio dele, os outros 50% vão ser divididos. O que vai acontecer se ele doar mais para um filho do que para outro? Ele faz em testamento e deixa para um filho um imóvel que vale 500 mil reais e deixa para o outro filho um imóvel que vale 200. O que vai acontecer? Quando essa pessoa vier a falecer, vai ter os outros 50% que é parte indisponível. Certo. Vai ser feito o inventário. Quando for feito esse inventário, aquele filho que recebeu de 500 mil, ele vai receber menos, porque vai ser considerado como um adiantamento à legítima. Muito bem, Ana. Muito obrigado por ter participado do Café na Arena. Eu que agradeço. Eu conversei com Ana Godk, ela é advogada especialista em direito de família do escritório Godk, Silva e Rocha Advogados. Obrigado a todos também pela participação no Café da Arena e até uma outra oportunidade. Até logo.